Meus amados irmãos, a paz do Senhor para todos que já se fazem inscrito no canal. Quero trazer um abraço especial em nome de Jesus a você, que Deus continue abençoando em Cristo Jesus. E você que está nos assistindo pela primeira vez, quer se tornar um parceiro do canal? Quer? Meu irmão, é simples demais. É só você fazer a sua inscrição agora. Faça logo aí a sua inscrição. Logo após se inscrever no canal, você vai ativar o sininho para que possa então estar recebendo os vídeos que nós estaremos a gravar. Após, você vai deixar aí o seu like, sua curtida. E depois de deixar a sua curtida, você vai fazer o seu comentário logo abaixo, porque é muito importante eu saber se você gostou do vídeo, certo? Então não deixe de fazer o seu comentário. Então nós iremos agora para o 19º devocional da família. Famílias fortes valorizam ajuda mútua. A pergunta que eu faço para você: você ajuda os seus familiares, seja na questão financeira, seja na questão espiritual, dando ali um encorajamento? Você é uma pessoa que se preocupa com os seus familiares? Ou você não tem nenhuma preocupação? Você está bem? Então, se você está bem, você não se preocupa com ninguém. Você também, pai, desenvolve a mutualidade na ajuda dentro do seu lar? Você ensina o seu filho a ajudar o outro, um ao outro? Os irmãos se ajudam porque você ensina? Você é exemplo dentro do seu lar, ajudando a sua esposa de alguma forma? Ou você não está nem aí, não valoriza a ajuda mútua? Pois é sobre esse assunto que nós estaremos conversando neste momento. Mais uma vez, eu me chamo Pastor Ezequiel Pereira e vamos agora ler o versículo da Palavra de Deus. Gálatas capítulo 6, verso 2. Leve o fardo pesado um do outro e assim cumpram a lei de Cristo. Irmão, você quer cumprir a lei de Cristo? Então você precisa desenvolver ajuda mútua dentro da sua casa, dentro da sua família, e assim levando para o âmbito social e principalmente para dentro da igreja. Se você não exerce isso dentro da família, consequentemente não vai exercer na igreja. Paulo, ele estava escrevendo aqui aos Gálatas, ele diz o seguinte: nesse primeiro versículo do capítulo 6, menciona duas vezes a palavra carga. O apóstolo Paulo menciona duas vezes a palavra carga. Na primeira vez, no versículo 2, ele diz que devemos levar carga um do outro. No versículo 5 diz que cada um deverá levar sua própria carga. Onde está, porém, a diferença? Se Paulo diz que nós devemos levar a carga um do outro, uma carga pesada, e em outra instância ele diz que nós devemos levar nossa própria carga. Que nisso Paulo está pensando na importância da ajuda mútua numa situação de emergência, por exemplo, numa tristeza, numa crise pela qual alguém esteja passando. A princípio, Paulo está falando de pequenas cargas, de pequenos fardos que nós, como servo de Deus, diariamente precisamos levar. Esses pequenos fardos, muitas das vezes, você tem que deixar o seu filho levar, alguém da sua família levar, para que ele mesmo aprenda e desenvolva a coragem, o encorajamento para vencer outros fardos. Mas há alguns fardos que se faz necessário, algumas cargas que se faz necessário, nós ajudarmos o membro da família, exercermos aí, então, a mutualidade entre os membros da família, A mutualidade. A gente descobre que ficou adulto quando começa a resolver os problemas de outras pessoas além dos nossos. Penso que com a família isso é muito verdadeiro e importante. Eu preciso desenvolver ajuda mútua dentro do membro da família. Eu preciso ajudar o membro da minha família quando esses necessita. Se você tem pai e avô que sempre te ajudou ou ajudam, você pode não entender também o conceito de ajuda mútua. Mas a partir do momento que a situação se inverte, porque você vira ou
provedor da família, porque seu pai está mais velho e precisa de ajuda, é totalmente diferente. Aí você começa a aprender e a entender o que significa mutualidade. Pense bem, um irmão com dívida, um tio que não tem onde morar e outras questões que assolam todas as famílias. Você já passou por isso? Todos nós, como servo de Deus, passamos por essa dificuldade, por esses momentos ruins da nossa vida. E aí Paulo ele diz aqui, de início Paulo está pensando na importância da ajuda mútua, a princípio. Só que na segunda instância, Paulo está pensando diferente. Na segunda menção da palavra carga, Paulo está pensando possivelmente na mochila de um soldado que ele mesmo deveria carregar. E isso nós precisamos entender. Como eu falei antes, tem carga que eu posso ajudar, mas tem cargas que a pessoa mesmo pode levar. A família é uma estrutura, como toda estrutura depende de como estão construindo os seus alicerces. Você está ensinando seus filhos a dividir a carga, a ajudar um ao outro? A família que se ajuda mutuamente, e isso é um padrão que deve estar na família cristã. A família cujas pessoas se distanciaram tanto que mal sabe sobre os problemas um do outro. Eu não acredito que você não visite o seu familiar. Eu não acredito que você, ao ouvir que o seu irmão está passando por dificuldade, você não vá lá ajudar. Existe pessoas da família que muitas vezes ficam constrangidos em pedir ajuda. Acontece. E não se abre um com o outro, com medo de pedir socorro. Segue carregando o seu peso, suas sacola, seu fardo pesado sozinho. Mesmo se força, elas se arrastam pela rua. Elas seguem sozinho. E é aí que eu preciso visualizar a necessidade do meu irmão, visualizar a necessidade do membro da família. Por isso que Paulo está colocando aqui, o contexto pode perfeitamente denotar o apoio que um cristão deve dar ao outro, no momento difícil da vida, como uma queda espiritual acima de tudo. Se você vê seu irmão caído, aí você começa logo a dizer, esse aí toda vez cai, esse aí toda vez sai da igreja, não tem compromisso. É desse tipo de pessoa que você é? Ou você é daquele tipo que estende a mão? Levanta, meu irmão, que nós vamos junto para o céu de glória. Você é desse tipo? Você ajuda os seus membros da sua própria família dentro de casa? Porque se você não ajudar dentro de casa, você não vai exercer fora, lá na igreja. Então é importante nós entendermos isso, para que a gente possa perceber e verdadeiramente nos tornarmos servos de Deus. A palavra carga, é preciso nós entendermos o que ela significa. No grego é baros. Ela se referia literalmente a um grande peso ou uma carga que alguém tinha que carregar por uma longa distância. Nossa função como cristão é ter a percepção que o outro precisa de ajuda. Eu preciso desenvolver a percepção dentro do meu lar que o meu irmão precisa de ajuda. Não deixe passar essa oportunidade. Seria bom e agradável a Deus se todos nós nos colocássemos à disposição do próximo, irmão. E isso principalmente no meio da família. Em Romanos capítulo 15, verso 1 diz assim: tudo quanto pois queres que o homem vos faça, assim fazei vós também a ele, porque esta é a lei e os profetas. Se tu quer que um dia alguém te levante, levante aquele que está caído, meu irmão. Tiago 4,17 diz: pense nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Tu está vendo teu irmão necessitado, tu pode ajudar e não ajuda, tu está pecando contra Deus, tu não está fazendo a vontade de Deus. Em Gálatas 6,10, então enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, principalmente o da família. Nós temos duas famílias, a sua família propriamente dita, a segunda família é a igreja, né?
Carregar a carga do outro é um ministério que precisa ser entendido e aplicado nas famílias, assim bem como nas igrejas cristãs, com toda diligência e amor. Tem que cuidar. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente de sua própria família, negou a fé e é pior do que o descrente. Tem irmão que não ajuda o outro irmão. Então você não está fazendo a vontade de Deus. E como é que você diz que ama? Se em 1 João capítulo 3, verso 18 diz: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas sim de atitude e de verdade. Vamos fazer uma reflexão? Reflita sobre isso. Será que eu percebo quando alguém da minha família está sobrecarregado? Eu tenho essa percepção? Será que eu tenho me importado com a carga do outro, do membro da minha família? Ou o problema da minha família não me interessa, não estou nem aí? Não tenho como ser um verdadeiro cristão sem a prática da empatia. Quando nos colocamos no lugar do outro, sentimos o peso, a carga que ele está carregando, e antes que ele peça socorro, as socorremos. Que Deus em Cristo te abençoe, te guarde em Cristo Jesus. Amém.